Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 16 de março de 2025, na lição de número 11, que tem por título Doutrina da Predestinação. Que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Romanos, no capítulo 8, verso 30, que tem por título E aos que predestinou, a esses também chamou. O texto bíblico nos diz, o verso 29 e o verso 30, porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que maravilha, irmãos! Estamos diante de um texto maravilhoso, onde Paulo traz para nós muitas alegrias e motivações, elementos estes que motivam a vida do verdadeiro cristão. E ele traz aqui, nesses dois versos que acabamos de ler, a base de todas elas, que é a predestinação. Esses privilégios maravilhosos são nos transmitidos pela palavra do Senhor, que nos traz a garantia que esse propósito divino vai acontecer nas nossas vidas, para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nós vemos 4 pontos importantes que Paulo descreve nesses 2 versículos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus é eterno, Todos nós sabemos disso, que Ele conhece o princípio, o meio e o fim. Esse Deus maravilhoso, Ele conhece os seus eleitos, como Pedro vai descrever em suas epístolas, eleitos segundo a presciência de Deus. A esses o Senhor tem um predestino estabelecido para alcançar o ponto culminante de todas as promessas, irmãos, de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que é o momento da nossa glorificação. Deus de antemão conhece todos aqueles que hão de alcançar a salvação, de um ponto de vista da eternidade, pois o nosso Deus, Ele conhece o fim de todas as coisas antes que elas aconteçam. Nós vemos o segundo ponto, e aos que predestinou, a esses também chamou. O apóstolo Paulo, irmãos, não está aqui se referindo ao chamado para toda a humanidade, como vemos no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 16, em Mateus 22 e 14, ele está se referindo àqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, que aceitaram a transformação pelo Evangelho de Cristo Jesus e que já estão trilhando neste caminho para alcançar o prêmio do chamado celestial. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que foram chamados pela pregação do Evangelho, foram convencidos pelo Espírito Santo, esses já estão dentro desse processo para alcançar o momento da nossa glorificação. E ele fala também no terceiro ponto, irmãos, aos que chamou, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, também justificou. Todos aqueles que eficazmente houve esta transformação, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, foram libertos das culpas que outrora tinha, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir. A cédula que tinha pesando contra nós foi cravada na cruz do Calvário, e através do sacrifício de Cristo Jesus somos justificados diante do trono de Deus, irmãos. Somos aceitos como justo, corrideiros com Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos, que Cristo tem feito por nós, que Ele fez por nós a favor de nós. Não merecíamos, mas a sua infinita misericórdia nos alcançou. Glória a Jesus. Chegamos ao ponto, irmãos, o quarto ponto. Aos que justificou, a esses também glorificou. Vemos que o poder do Evangelho quebrou a corrupção do pecado que nos aprisionava, e pelo chamado de Deus em nossas vidas, a culpa que pesava foi removida através da justificação por Cristo Jesus, por sua palavra, o seu sangue que foi derramado por nós. Nós alcançamos agora, irmãos, a santidade
pois o Senhor é o nosso modelo de santidade. Nós alcançamos porque olhamos, estamos procurando seguir os passos do nosso Mestre, como o autor aos Hebreus vai nos dizer: olhai para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Em todos esses processos que passamos na nossa vida, nós chegamos a um momento que nós desejamos, que Deus deseja para a nossa vida, que é a glorificação. Que dia maravilhoso será esse, irmãos? Todos esses pontos que Paulo demonstra, irmãos, nesse verso, é de um ponto de vista da eternidade. Ele descreve como algo que já tem acontecido, porque a palavra de Deus nos dá a certeza que vai acontecer. Possamos nós aguardar fielmente, na palavra do Senhor, tudo isso, todas essas promessas que vão acontecer em nossas vidas. O momento que nós teremos o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível, para nós adentrarmos a nova Jerusalém, a nossa eterna morada. Que dia maravilhoso será esse, irmãos? Eu me alegro em ver as promessas de Deus nesses versos que acabamos de ler. Tudo isto vai acontecer para todos os salvos em Cristo Jesus. Se alegre, irmão, não sei ao momento que esteja passando em sua vida, mas Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Todas as coisas que aqui passamos, tem um propósito para que nós chegamos a mais perto de Deus. Paulo vai descrever no capítulo 5 que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. Toda essa esperança que temos em Cristo Jesus, ela é verdadeira, é eficaz, vai acontecer e nos traz felicidade, pois o nosso Redentor vive e almeja o momento da nossa glorificação com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue abençoando os nossos comentaristas, o nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.